Imagine criar um império e perder tudo porque confiou na pessoa errada. Foi exatamente isso que aconteceu no dia em que o McDonald's quase deixou de existir, não por falta de clientes, não por crise econômica, mas por causa de um contrato mal escrito e um homem que enxergava muito além do que estava no papel. Ray Kroc não inventou o McDonald's, mas percebeu que aquele pequeno restaurante familiar escondia uma mina de ouro. O problema? Os irmãos McDonald queriam manter tudo pequeno, perfeito e sob controle. Kroc queria o mundo. E quando royalties, marketing agressivo e uma cláusula fantasma de o aperto de mão entraram na jogada, começou o que muitos chamam até hoje de o maior golpe corporativo da história do fast food. Mas afinal, quem estava certo? Quem estava errado? E como uma única decisão quase apagou o McDonald's do mapa para sempre? Deixe o like e inscreva-se no canal. Antes de Ray Kroc virar a peça central dessa história, existiam apenas dois irmãos, Dick e Mac, filhos de imigrantes irlandeses, trabalhadores incansáveis e obcecados por uma pergunta simples: como servir boa comida, rápido e com lucro? Nos anos 1940, a América vivia a era de ouro dos drive-ins, jovens enchiam estacionamentos, garçons patinadores faziam malabarismos com bandejas, e cada pedido era uma aventura imprevisível. Comandas trocados, erros constantes, custos altos e filas que se arrastavam. Os irmãos McDonald trabalhavam dentro desse caos. Eles tinham um drive-in tradicional em San Bernardino, Califórnia, mas algo incomodava profundamente Dick: ele não aceitava desperdício. Não suportava ver a cozinha confusa, funcionários conversando enquanto pedidos atrasavam, ou lucros evaporando em pequenas falhas diárias. Então, em 1948, eles fizeram o impensável: demitiram praticamente toda a equipe, fecharam o restaurante por meses e começaram a redesenhar tudo do zero. Os concorrentes acharam que eles tinham enlouquecido. Quem em sã consciência fecharia um negócio que funcionava para tentar reinventar algo que já dava dinheiro? Mas Dick e Mac não queriam algo que dá dinheiro. Eles queriam um sistema perfeito. Foi assim que nasceu os Speed Service System, a verdadeira revolução do fast food. Nada de garçons, nada de pratos, nada de talheres, nada de pedidos personalizados. Apenas uma linha de montagem que parecia a saída de uma fábrica, exceto que, em vez de carros, produzia hambúrgueres. Cada funcionário tinha uma única função: grelhar, montar, embalar, fritar ou servir. Repetição máxima. Eficiência máxima. E o mais surpreendente, eles não criaram o McDonald's pensando em franquias. Criaram para eles mesmos. Para ter lucro. Para eliminar falhas. Para transformar hambúrguer em processo industrial. Quando reabriram o restaurante, as pessoas ficaram confusas. Cadê os garotos de patins? Cadê o cardápio enorme? Por que só vende 3 opções: hambúrguer, batata e refrigerante? Mas algo inesperado aconteceu: as filas dobraram. Os tempos de espera despencaram. O lucro disparou. E o que realmente chamava atenção era a consistência. O hambúrguer de segunda-feira era idêntico ao de quinta, que era idêntico ao da semana seguinte. As batatas tinham sempre o mesmo gosto. A embalagem nunca mudava. Não existia improviso. O sabor estava preso a um método. Esse método virou lenda local. Turistas faziam desvios na estrada apenas para experimentar o hambúrguer mais rápido da Califórnia. O restaurante virou ponto turístico e começava a chamar a atenção de empreendedores curiosos que batiam na porta perguntando se os irmãos não queriam o expandir. Os McDonald's recusaram inúmeras vezes. Eles acreditavam que ninguém conseguiria replicar a perfeição do sistema. Se abrirmos franquias, dizia Dick, vão estragar nosso padrão. E ele estava certo: manter a precisão obsessiva do Speed System parecia impossível para a maior parte dos donos de restaurante. Mas um deles, um cara que vivia viajando vendendo máquinas de milkshake, enxergou o que ninguém mais via. A história oficial costuma dizer que Ray Kroc descobriu o McDonald's por acaso. Não foi acaso. Foi quantidade. Um único restaurante fazendo pedidos de máquinas de milkshake em volume maior que redes inteiras do país. Quem são esses caras? Como conseguem vender tanto?
E por que precisam de 8 máquinas de milkshake de uma vez? Kroc não acreditou nos números. Pegou o carro, atravessou metade do país, e quando chegou em San Bernardino, ficou paralisado. Não pelo hambúrguer, mas pelo sistema. Para ele, aquilo não era uma lanchonete. Era um modelo replicável. Era o futuro dos Estados Unidos. Era a máquina de dinheiro perfeita. E enquanto os irmãos enxergavam apenas um restaurante eficiente, Ray Kroc via um império inteiro escondido atrás de um balcão de aço inoxidável. E é nesse ponto que a história deixa de ser apenas sobre hambúrgueres e começa a se transformar em uma guerra silenciosa por dinheiro, poder e visão. Quando Ray Kroc chegou ao McDonald's original, ele não ficou impressionado apenas com o movimento. Ficou impressionado com a orquestração. Cada funcionário parecia dançar numa coreografia invisível, movido por tempo, precisão e propósito. Era como observar uma linha de montagem da Ford só que em miniatura e com cheiro de hambúrguer. Kroc, na época, tinha mais de 50 anos. Já tinha sido vendedor de copos, pianista de bar, corretor de imóveis e, finalmente, vendedor de máquinas de milkshake. Uma trajetória marcada por esforço, fracassos e tentativas constantes. Ele não era o gênio jovem de uma startup, nem o empresário brilhante de faculdade de elite. Era um homem comum, obcecado por encontrar a grande oportunidade antes de morrer. E naquele dia, em San Bernardino, ele teve a certeza absoluta de que finalmente tinha encontrado. Mas Dick e Mac não viam as coisas da mesma forma. Para eles, aquele pequeno restaurante era o limite. Um negócio perfeito, pronto, fechado, redondo. Expandir significava correr riscos. E risco era algo que os irmãos detestavam. Ray Kroc, por outro lado, enxergava horizontes. Para ele, cada cidade dos Estados Unidos deveria ter um McDonald's. Ele não enxergou um restaurante. Ele enxergou uma religião. Ritmo, padrão, consistência, simplicidade, tudo que o americano médio adorava. Kroc conversou com os irmãos e fez o discurso que mudaria a história do fast food dizendo, vocês têm a máquina que vai dominar o país. Mas convencer os McDonald's não foi fácil. Eles eram metódicos, disciplinados e profundamente desconfiados de qualquer expansão. Já tinham fracassado com franquias no passado e sabiam exatamente o que aconteceria quando a qualidade saísse das mãos deles, o padrão morria. Mesmo assim, Kroc não desistiu. Ele sabia que estava diante de algo único. Cada detalhe do restaurante era calculado, o tempo exato de fritura, a quantidade perfeita de ketchup, a posição precisa das picles, a temperatura da grelha, até o tamanho da espátula. Era o tipo de operação que Kroc acreditava ser possível replicar com treinamento rígido e controle total. Mas havia um problema, ele não tinha dinheiro, nem experiência relevante em gerenciar franquias. O que ele tinha era vontade. Uma vontade quase violenta. Os irmãos, cansados da insistência, finalmente aceitaram que Ray Kroc poderia abrir franquias, com uma condição: tudo deveria seguir exatamente o padrão do restaurante original. Nada de inovações. Nada de mudanças. Nada de Krocizar a marca. Para Kroc, era um acordo perfeito, pelo menos naquele momento. E assim nascia uma parceria improvável, dois irmãos perfeccionistas, apaixonados por controle, e um vendedor agressivo, obcecado por escala. Mas enquanto assinavam o contrato, um detalhe passou despercebido pelos McDonald's: Ray Kroc não sonhava apenas em vender hambúrgueres. Ele sonhava em construir o maior império de alimentação da história. E no fundo, mesmo sem admitir, os irmãos sentiam que estavam abrindo a porta para algo que talvez não conseguissem controlar. Porque a visão de Ray Kroc era muito maior que os Speed Service System. Ele não queria apenas replicar o modelo. Ele queria multiplicá-lo. E esse desejo seria exatamente o início do conflito que, anos mais tarde, colocaria os irmãos contra o próprio homem que ajudaram a colocar para dentro. Quando Ray Kroc começou a abrir franquias do McDonald's, ele descobriu algo que mudaria completamente o rumo da história. O contrato que assinará com os irmãos McDonald's era simplesmente ruim para ele e excelente para eles.
A cada nova unidade aberta, Kroc ficava com apenas uma pequena fração dos lucros, enquanto Dick e Mac recebiam a maior parte dos royalties. Eles não faziam nada pelas franquias, não administravam operações, não assumiam riscos, mas o dinheiro pingava religiosamente na conta deles. E Kroc, que financiava tudo com empréstimos pessoais e vivia no vermelho, começou a perceber que, do jeito que estava, ele seria apenas o vendedor de luxo de um império que não era dele. Foi aí que a relação começou a azedar. O contrato dava aos irmãos poder total para aprovar ou rejeitar qualquer mudança. E Kroc tinha ideias demais, como treinamentos obrigatórios, padronização radical, novos itens, estratégias de custo, remodelação de lojas. Todas recusadas. Ele se frustrava. Os irmãos se irritavam com a insistência. E a tensão entre os três crescia. Mas o pior estava nos detalhes. Kroc não tinha liberdade total para expandir, não podia alterar o cardápio, não podia mexer no layout, não podia mudar preços, não podia inovar no marketing e não podia ajustar o modelo de royalty sem autorização dos McDonald's. Era como tentar pilotar um avião com as mãos amarradas. Para piorar, Dick e Mac eram extremamente conservadores financeiramente. Não queriam correr riscos. Não queriam crescer rápido. Não queriam transformar o McDonald's em uma grande corporação. Para eles, aquilo era apenas um bom negócio local que deveria ser replicado com cautela. Para Kroc, era uma oportunidade histórica sendo desperdiçada. Ele queria velocidade. Os irmãos queriam estabilidade. Kroc queria o mundo. Eles queriam apenas manter o que funcionava. E foi no meio dessa divergência ideológica que surgiu o conflito financeiro que definiria os próximos anos. Os royalties. As franquias pagavam 1,9%. Desse valor, 0,5% ficava com Rei Kroc. O resto ia para os irmãos McDonald's. Era um modelo que sufocava o crescimento e sufocava Rei Kroc junto. Enquanto isso, os bancos batiam à sua porta, cobrando dívidas acumuladas. Os parceiros questionavam o futuro da empresa. E Kroc, pressionado, começou a buscar brechas no contrato que lhe permitissem assumir mais poder. Foi quando encontrou um espaço, o controle sobre o setor imobiliário. O contrato não mencionava nada sobre quem deveria ser dono dos terrenos das franquias. Kroc percebeu que se ele controlasse os imóveis, controlaria os franqueados. E se controlasse os franqueados, controlaria o McDonald's. A partir daí, ele criou uma nova empresa paralela, a Franchise Realty Corporation, que comprava os terrenos onde as novas lojas seriam construídas. Os franqueados pagavam aluguel para essa empresa. Rei Kroc embolsava os lucros. E os irmãos nem sabiam disso. A guerra silenciosa começou a tomar forma. Kroc sentia que os irmãos estavam impedindo a grandeza da marca. Os irmãos sentiam que Kroc estava tentando tomar o que não era dele. E a frustração de Rei aumentava a cada reunião rejeitada. A cada ou não. A cada melhoria barrada. A cada inovação que morria antes de nascer. O homem que tinha colocado sua vida inteira naquela expansão estava, aos poucos, percebendo algo inevitável. Enquanto Dick e Mac tivessem o controle legal, ele jamais teria o McDonald's real. E foi exatamente essa conclusão que o levou a tomar a decisão mais agressiva e controversa da sua carreira. Kroc decidiu que compraria tudo. Nem que tivesse que atropelar os irmãos no processo. A guerra pelo controle do McDonald's estava oficialmente declarada. A negociação que definiria o futuro do McDonald's não começou em uma mesa elegante, e sim em uma guerra silenciosa, feita de frustrações, contratos engessados e um sistema que já não comportava a ambição de Rei Kroc. Ele havia se tornado o rosto público da marca, o homem que assinava franquias, conversava com investidores e carregava a visão de expansão global. Mas, tecnicamente, ele ainda não era dono de nada. Todo o coração da operação, o nome, o conceito e os royalties, continuava nas mãos dos irmãos McDonald. E isso era um problema que só aumentava. Kroc percebia que cada passo que dava dependia da aprovação dos irmãos, que, por sua vez, continuavam fiéis ao sistema original, simples, pequeno, controlado.
Eles odiavam mudanças. Odiavam propaganda agressiva. Detestavam a ideia de padronizar tudo para crescer rápido. E mais, temiam que a marca virasse algo distante daquilo que haviam criado com as próprias mãos. Era uma colisão inevitável, visão exponencial contra a tradição imutável. Então surgiu a proposta. Ray Kroc queria comprar o McDonald's por completo. Nome, direitos, processos, tudo. Os irmãos não acreditaram no valor que a marca poderia alcançar e aceitaram negociar. Foi aí que entrou em cena um personagem decisivo, Harry Sonneborn, o cérebro financeiro que transformaria o McDonald's numa máquina bilionária. Sonneborn convenceu Kroc de que comprar a empresa era não apenas possível, mas urgente. E mais, mostrou como financiar a operação usando o próprio sistema de franquias. A ideia era simples e genial. A verdadeira mina de ouro não estava em vender hambúrgueres, e sim, nos imóveis. Se a corporação comprasse o terreno de cada unidade e alugasse aos franqueados, o fluxo de caixa seria gigantesco e constante. Esse raciocínio transformou o McDonald's na maior incorporadora disfarçada de restaurante do mundo. Com um modelo financeiro poderoso nas mãos, Kroc fez a oferta. 2,7 milhões de dólares pela compra total da marca, uma quantia enorme para a época, e ainda assim uma fração do que McDonald's valeria poucos anos depois. Mas o detalhe mais obscuro da negociação estava escondido numa conversa final, feita sem testemunhas. Os irmãos pediram algo que consideravam justo. 0,5% dos royalties totais, para sempre. Um valor pequeno? Talvez naquele momento. Mas hoje equivaleria a centenas de milhões anuais. Kroc não queria abrir mão. E foi aí que ocorreu o momento mais controverso de toda a história. Ray Kroc teria prometido o acordo verbalmente, sem colocar nada no contrato. Ele teria dito para o confiar. Depois, recusou-se a pagar, para sempre. Os irmãos nunca receberam um centavo. Esse episódio se tornou famoso como o maior golpe corporativo do fast food. Não porque Kroc fosse ilegal, os contratos estavam assinados corretamente. Mas porque ele usou sua inteligência estratégica, sua agressividade empresarial e talvez sua frieza moral para garantir o controle absoluto da marca. Ele saiu como dono do McDonald's. Os irmãos saíram com uma quantia única, boa, mas insignificante comparada ao império que viria. Para Ray Kroc, aquela compra não foi apenas uma vitória comercial. Foi o momento em que sua visão venceu qualquer resistência. A partir dali, ele estava livre para transformar o McDonald's na gigante mundial que conhecemos. Livre para padronizar operações, investir em propaganda massiva, remodelar lojas, criar programas de treinamento, dominar o mercado imobiliário e construir um branding tão forte que, décadas depois, continua inabalável. Mas tudo isso deixa uma pergunta inevitável: o que é genialidade empresarial e o que é manipulação disfarçada de oportunidade? E se você estivesse no lugar de Kroc, até onde iria para assumir o controle do futuro? O McDonald's parecia imparável. A expansão estava acelerada, os franqueados se multiplicavam e Ray Kroc finalmente tinha o controle total da marca. Mas, por trás do brilho dourado dos arcos, existia um problema silencioso, um problema tão sério que quase destruiu tudo o que havia sido construído. O ponto fraco não era o marketing. Não eram os concorrentes. Era o próprio coração do modelo de crescimento. O sucesso do McDonald's dependia de algo que ninguém no público percebia. A capacidade das unidades franqueadas entregarem exatamente o mesmo padrão, em qualquer lugar do país. Mas quanto mais a marca crescia, mais difícil isso se tornava. Em poucas palavras, a rede estava crescendo rápido demais e aprendendo devagar demais. Os franqueados começavam a tomar decisões próprias, alterando receitas, métodos e preços. Coisas como batatas fritas mais baratas, hambúrgueres maiores para atrair mais clientes, cortes improvisados na limpeza, adaptações criativas. Parecia irrelevante até que começou a virar um efeito dominó. O cliente que experimentava o McDonald's em uma cidade tinha uma experiência totalmente diferente em outra. A promessa da marca estava quebrando. E se tem algo que mata uma franquia, é a inconsciência.
Bastava uma coisa errada, uma batata murcha, um hambúrguer mal feito, uma loja suja, para destruir o que Kroc mais lutava para construir, confiança. Os relatórios internos começaram a preocupar os executivos. Queda de qualidade. Aumento de reclamações. Franqueados reclamando de custos e margens pequenas. E o pior, a resistência deles em seguir regras impostas de cima. O império que Kroc havia conquistado estava, ironicamente, ameaçado pelos próprios donos de loja. A tempestade ficou completa quando problemas financeiros começaram a aparecer. Como a expansão estava acelerada, a empresa gastava mais rápido do que recebia. O modelo imobiliário era poderoso, mas exigia capital para comprar terrenos. E muitos franqueados atrasavam pagamentos, pressionando ainda mais o caixa. Internamente, surgiram rumores de que a rede não conseguiria sustentar o ritmo por muito tempo. Mais lojas abrindo, menos padrão, mais risco financeiro. Era o cenário perfeito para um colapso. E foi nesse momento crítico que algo mudou o destino do McDonald's para sempre. Ray Kroc entendeu que estava prestes a perder o controle do que havia criado. A marca que ele lutou tanto para dominar estava, ironicamente, sendo destruída pela mesma força que a fez crescer, a multiplicação de unidades independentes. Ele precisava de disciplina. De padrão. De treinamento. De um sistema que tirasse a improvisação do processo. Algo tão sólido que garantisse que o McDonald's fosse o mesmo em qualquer lugar do mundo, sem variações, sem desvios, sem riscos. E foi assim que nasceu uma das ideias mais brilhantes da história do fast food. Uma solução tão forte que transformaria causa em ordem, risco em instabilidade e incerteza em um padrão global. Mas essa virada só levanta uma questão provocadora: o McDonald's cresceu por causa do seu sistema ou o sistema nasceu justamente porque o McDonald's quase desabou? A virada que impediu o McDonald's de entrar em colapso não veio de uma campanha milionária, de um novo lanche ou de uma expansão agressiva. Veio de algo muito mais estratégico e inesperado. Educação corporativa. Quando o Ray Kroc percebeu que a marca estava prestes a desmoronar por causa da falta de padrão, da má gestão dos franqueados e da queda acelerada na qualidade, ele tomou uma decisão radical para a época: criar uma universidade. Literalmente. Em 1961 nasceu a Hamburger University, uma instituição focada em treinar franqueados, gerentes e operadores para executar cada processo do McDonald's com precisão cirúrgica. Não era uma escola comum, era uma fábrica de disciplina. Ali, cada detalhe importava: tempo de fritura, gramatura da carne, limpeza por minuto, custos, métricas, atendimento, padronização absoluta. Junto dela veio o SOP, Standard Operating Procedures, um manual operacional quase militar que eliminava improvisos e tornava todas as unidades virtualmente idênticas, não importa o país, a cidade ou o operador. Essa combinação levou o McDonald's do caos ao controle total. Do risco de desaparecer ao título de maior sistema de franquias do planeta. Ray Kroc transformou um pequeno drive-in em um império global, mas o caminho até lá foi cheio de conflitos, golpes silenciosos e decisões que quase destruíram o McDonald's antes mesmo de ele se tornar gigante. Os irmãos McDonald's criaram a inovação. Kroc criou o sistema. Mas entre eles nasceu uma batalha que moldou o futuro do fast food e redefiniu o que significa construir uma marca dominante. A ascensão da Hamburger University, o contrato secreto do acordo de aperto de mão e a busca incansável por padronização salvaram a empresa, ao custo de relações pessoais quebradas para sempre. E agora eu quero saber de você. Ray Kroc foi um visionário essencial para o McDonald's existir ou foi o protagonista do maior golpe corporativo da história do fast food? Deixe sua opinião nos comentários, deixe o like e inscreva-se no canal.